Don't show up, don't come now. Estamos começando mais um Tamo Junto, um programa de notícias boas. Comecei aí cantarolando um trecho de Don't Start Now, da Dua Lipa, que eu me amarro, uma música divertidíssima. Eu não dancei aqui, mas os entendedores entenderão, né? Que tem gente que adora essa música. E o meu convidado de hoje é um cara pra cima, alegre, inteligentíssimo. É mais uma daquelas histórias que a gente se emociona. Ele veio lá da Vila da Maré, tá? E hoje o cara é um empresário de sucesso, educador, pedagogo, né? Barbeiro. E uma história que eu acho melhor ele contar é o meu querido professor Cleiton Guimarães. Chega aí, Cleiton. Fala, Jackson. Obrigado, cara. Prazer estar aqui. E o cara, ó, na beca, esqueci de falar ele também. Pai, marido, pastor, né? Enfim, são várias histórias para um cara jovem, né? E vamos ver o que a gente consegue extrair dele aqui hoje, né? Se bobear a história para 3 programas. A história é longa. Cleiton, que bom, tá? Ó, o cara na obrigado. beca, ó. Um prazer estar aqui, tamo junto. Eu vou contratar ele para ser o meu consultor, meu... Né, personal stylist, hairstylist. E personal trainer também. Também já fui. Ih, caraca! Irmão, que bom você aqui. Obrigado, mano. Eu que agradeço. Para mim é um privilégio estar aqui. Poder dividir um pouco, né, dessa história de 25 anos, desde quando eu comecei a cortar cabelo em cima da laje dos meus pais, lá no Complexo da Maré, né, um lugar muito desprovido, onde eu perdi muitos amigos no tráfico de drogas, no crime. Tive muitas oportunidades de me envolver com essas coisas, mas eu sempre acreditei que eu podia ir além. Desde moleque, eu sempre acreditei que eu podia construir uma história de sucesso, uma história que pudesse servir de motivação para outras pessoas. E essa sempre foi o meu maior combustível para conseguir virar a chave. Eu comecei a cortar cabelo de uma forma bem interessante, porque a gente não tinha dinheiro para cortar cabelo. A mamãe não podia pagar o barbeiro para mim e para o meu irmão, e a gente ficava com o cabelo muito grande. Eu me lembro que os meninos sacaneavam muito lá na minha rua. Falavam assim, ó, cabeção, cabeça de sol, porque o cabelo era black, né? Então ia crescendo, ficava aquele black, e aí ficava com aquela cabeça, com aquele cabelão. E naquela época já tinha uma certa vaidade, principalmente eu já estava chegando na adolescência, e aí queria andar com o cabelo cortado, já queria paquerar umas garotinhas na escola. E aí isso começou a mexer muito com a minha vaidade. Ao ponto de eu falei, preciso resolver esse problema, não tinha dinheiro para ir barbeiro, então a gente resolve em casa. E aí eu e meu irmão, a gente começou a cortar o cabelo um do outro. Meu irmão começou a trabalhar, comprou uma maquininha, começamos a cortar o cabelo um do outro, e isso de uma forma autodidata, não tinha nenhum tipo de educação voltado para a área de cortar cabelo, principalmente masculino naquela época. Era um processo, eu vou até falar sobre isso depois, era um processo de esquecimento que a barbearia estava vivendo, e isso se enquadra com a minha história, porque eu me lembro que quando eu comecei a cortar cabelo, não existiam as academias, cursos, workshops, ambientes de educação voltados para profissionais dessa área. A barbearia ela sofreu um decréscimo, aí, sofreu um esquecimento histórico. E quando falava-se de barbearia, a gente só se lembrava daquele tiozinho do bairro que com jaleco, cabelo, né? Ali, com jaleco aquele lugar branco. Bem underground, né? Isso, exatamente. Né? Então, eu vi a barbearia, iniciei na barbearia exatamente nesse cenário. E aí isso sempre me incomodou. Eu achava que aquele ali era só um paliativo para que eu pudesse solucionar um problema de renda. Assim, quando eu comecei a cortar cabelo profissionalmente, as pessoas começaram a me procurar por conta do meu próprio cabelo. E aí os amigos olhavam um corte e falavam, cara, corta o meu também, eu quero um corte igual. E aí eu percebi que eu tinha uma vocação para fazer aquilo. Mesmo autodidata, eu tinha uma vocação. Eu ia para a porta da barbearia do tiozão lá do bairro e eu olhava ele cortar e apenas com uma aprendizagem visual, eu sempre fui muito visual, sempre aprendi muito olhando, e aí apenas com uma aprendizagem visual eu reproduzia aquilo que eu via e dava certo. E isso começou a me dar uma certa referência no bairro, isso começou a me dar uma certa popularidade. As pessoas começaram a me procurar, inclusive vinham pessoas de outros bairros, de outras cidades até do Rio de Janeiro, vinham gente de região dos lagos para cortar cabelo comigo dentro do Complexo da Maré, lá no Parque União. E isso começou a me dar uma referência e eu comecei a perceber que poderia sim se tornar uma profissão. Cortava de 30 a 40 cabelos todos os dias, começava às 9 da manhã, não tinha hora para parar. Era uma loucura. Eu cheguei a dar senha que nem no banco. A pessoa chegava, pegava uma senha, acompanhava num painel numérico para até chegar a vez dela. Era uma loucura. E chegou um momento que isso começou a me cansar. Você parava para conseguir almoçar? Eu não conseguia almoçar. Eu não almoçava. Cara, sim, você falou 40, 30 já é coisa pra caramba. Muita coisa. Nossa, sim. Quando eu comia cortando. Era uma mão aqui cortando e a outra comendo, mastigando alguma coisa para poder solucionar o problema da fome.
mas era uma loucura. Em finais de ano, por exemplo, eu trabalhava 36 horas seguidas, sem parar, sem dormir, virando de um dia para o outro. 36 horas é o meu recorde de trabalho consecutivo. Era uma loucura a minha vida. Só que isso começou a me trazer um cansaço, tanto mental quanto físico. E aí eu percebi que era o momento de mudar. Eu precisava fazer alguma coisa diferente, precisava mudar, porque a forma com que eu estava trabalhando, eu estava até me dando bem, assim, financeiramente, estava ganhando referência, popularidade, mas aquilo estava me matando. E aí foi quando eu percebi que eu precisava ingressar em uma nova carreira, precisava fazer algo novo. E aí entrei para uma faculdade de pedagogia. Eu tinha abandonado os estudos, tinha terminado o ensino médio, e aí tinha parado de estudar. Só que aí a gente sempre ouvia de mamãe e papai lá na época da infância: se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Se você não estudar, você não vai chegar a lugar nenhum. Tem que estudar. E a gente sempre cresceu ouvindo esse tipo de sermão. Hoje a gente sabe que tem muitos profissionais aí que nem completaram nem o ensino médio, hoje têm sucesso em muitas carreiras diferentes, né, e são mérito deles, desenvolveram habilidades para desenvolver trabalhos que potencializaram os seus ganhos, seus resultados. Só que a gente cresceu ouvindo esse sermão: tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar para ser alguém. Então eu falei, não é diferente comigo. Aí entrei para uma faculdade de pedagogia e comecei a estudar para ser professor. E acreditando que aquela carreira poderia me tornar o profissional que eu sempre quis ser, me dar referência, mudar a minha vida, né, proporcionar uma qualidade de vida melhor para minha família, para minhas filhas. Eu já era casado, já tinha minhas 2 filhas. E eu entrei para a faculdade com esse intuito: abandonar a barbearia, que era uma carreira legal, porém uma carreira sem referência, uma carreira sem importância. O barbeiro era aquele cara que era somente o tiozão do bairro, não era um profissional reconhecido no Brasil, não era um profissional... Nessa hora você já estava morando aonde? Eu morava ainda no Complexo da Maré. Ainda morava no Complexo da Maré. Lá eu consegui dar os meus primeiros passos, lá eu consegui alcançar a minha independência, né, como pai de família, consegui construir os meus primeiros patrimônios, né, consegui comprar uma casinha lá dentro, né, consegui adquirir, né, aquilo que qualquer homem sonha, pelo menos para começar uma vida. E ali eu percebi que, fazendo aquele trabalho, eu sempre quis crescer, sempre tive uma fome muito grande de crescimento. E fazendo aquele trabalho, talvez eu não conseguisse ir mais além, até por conta da projeção do mercado. E aí eu falei, vou mudar de profissão, vou mudar de carreira, e vou fazer concurso público e vou entrar para outra área. Nessa época você tinha ainda um salão? Ainda tinha uma barbearia em cima da laje dos meus pais. Foi onde eu comecei. Sua? Sim, era minha. Era no 3º andar da casa dos meus pais. Inicialmente era um ambiente muito precário, mas aí, conforme eu fui ganhando dinheiro, eu transformei, fiz uma obra e realmente construí uma barbearia lá. E aí ainda virou uma existe? barbearia. Não, hoje não existe mais. Essa construção acabou virando casa, né? Depois que eu saí de lá, eu entreguei o espaço para os meus pais e eles construíram lá casas e hoje eles alugam e fizeram renda lá também através desse projeto. Eu deixei um legado para eles lá. E aí foi quando eu estava no meio da faculdade, Jackson. No meio da faculdade, no ano de 2014, eu entrei para a faculdade em 2012. No ano de 2014, eu estava vivendo um momento assim de muita inovação, muita informação nova, conhecimento, networking. E eu estava vivendo o mundo por um outro prisma que eu não tinha a oportunidade de ver até ali. Eu estava muito enclausurado naquele ambiente da barbearia há muito tempo e dentro da comunidade. E aí, de repente, quando você entra no ambiente acadêmico, você conhece pessoas, você ouve histórias, e aí aquilo começou a me encantar. E a minha mente abriu. A mente abre, né? De fato. A minha mente abriu ao ponto de eu idealizar um projeto. E esse projeto ele recebeu o nome de Cool Barbershop, Barbearia Legal. Essa foi a ideia. Eu queria trazer algo que a barbearia, pelo menos no Rio de Janeiro, até então, nunca tinha visto. E dentro da faculdade eu fui tendo esses insights. E aí eu desenvolvi um projeto onde eu uni a moda, por isso até a mesma questão da roupa. Eu sempre gostei muito de me vestir bem, de roupa de marca, de estar na moda. Né? Então, assim, principalmente para um moleque de comunidade, ver os caras bem vestidos, ver os homens bem vestidos, um moleque de comunidade quer andar bem. Né? Então, assim, uma das coisas que mexe muito com um garoto de comunidade é querer botar uma roupa de marca. Eu sempre tive essa vontade também. Então, sempre gostei de moda. E aí eu falei, por que não empreender com um modelo de barbearia onde eu consiga juntar esses 2 conceitos? A moda e a beleza masculina. A beleza masculina, para minha sorte, estava sofrendo um processo de total transformação, onde entrou no cenário brasileiro e mundial uma nova terminologia para o homem, que era o homem metrosexual. Essa terminologia, para mim, foi o boom da minha vida, porque o homem passou a se permitir mais, os tabus foram quebrados, né? Aquela questão de o homem faz a sobrancelha, é frutinha, né? O cara é homossexual e tal. O homem não podia se expor muito à vaidade, se entregar muito à vaidade, porque ele logo era taxado como homossexual, e isso fazia com que os homens eles recuassem, né? Eles não se entregassem a essa questão da beleza, de cuidar da beleza da maneira geral, esteticamente falando. E com esse surgimento dessa terminologia do metrosexual, o homem se permitiu mais. Isso foi bom demais para mim,
porque o meu projeto ele englobava exatamente isso, trabalhar a beleza masculina da cabeça aos pés. Eu queria que o homem entrasse na minha barbearia e ele saísse bonito tanto no cabelo, quanto na sobrancelha, barba, e também adquirindo itens para compor um visual bacana, atual, um visual moderno. E aí eu comecei a vender roupas, carteiras, bonés, óculos, perfumes, sapatos, e todo certo de item, toda sorte de itens para a beleza masculina. Bom, para quem não sabe, o Cleiton é também influenciador digital, youtuber, TikTok, Reels, enfim, mais de 100 mil seguidores. Aí eu não sei se já tem alguma parceria com alguma marca de roupa. Na verdade, eu já fiz inúmeras parcerias, né? Você é uma visibilidade monstruosa. Não só com marcas de roupa, mas também com marca de cosméticos, né? Já fui embaixador de grandes marcas, inclusive uma marca muito conhecida no cenário da barbearia, internacional. Então, já tive a oportunidade de fazer várias parcerias. Quando a gente fala de rede social, Jackson, eu tenho uma história bacana também para acrescentar, que em 2015, quando eu abri esse projeto foi tão inovador que ele começou a trazer muita visibilidade e as pessoas começaram a me procurar, de bairros vizinhos, outras cidades, começaram a procurar para ver o meu negócio de perto. Era uma inovação dentro daquele momento no mercado, não tinha nada parecido. Uma barbearia onde trabalhava com a beleza do homem na sua totalidade. E uma das pessoas que me procurou foi um representante do Facebook, que gostou do meu negócio e me convidou para fazer parte de um projeto chamado Maratona Facebook de Empreendedorismo, onde eu comecei a palestrar em eventos de empreendedorismo pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Isso, para mim, foi fantástico, foi uma experiência incrível. Tive a oportunidade de palestrar em Brasília, falando para novos empreendedores, contando um pouco da minha experiência. Era um momento novo que eu estava vivendo, né? Também atuando como empreendedor, no processo de formação como educador na faculdade. E aí, em 2016, juntando tudo isso que aconteceu, eu decidi ensinar outras pessoas. Eram tantas pessoas que me procuravam que eu falei, eu preciso ensinar essas pessoas a fazer o que eu estou fazendo. Tanto empreender como cortar cabelo de forma técnica, entregando trabalhos maravilhosos, de qualidade. E aí eu comecei a formar alguns profissionais, educar alguns profissionais, e é o que eu faço hoje. Hoje eu poderia dizer que assim, a pedagogia que era para mudar só fortaleceu. Eu queria sair do segmento da barbearia e hoje eu me tornei o pedagogo da barbearia, onde eu tenho formado profissionais barbeiros no Rio de Janeiro, no Brasil e já pelo mundo. Tive a oportunidade de formar profissionais em Portugal, tive a oportunidade de viajar para a Argentina, para a Espanha, para outros países, através desse projeto de educação, levando um pouco mais de técnica para que os profissionais pudessem trabalhar de uma maneira mais qualificada, né? E hoje isso tem feito a diferença. Hoje eu tenho projetos dentro da educação para a barbearia, para todos os níveis de barbeiro, desde o iniciante até o barbeiro mestre. Cleiton, eu queria ficar aqui muito mais tempo, porque eu sei que tem mais coisa para falar. Eu estou boquiaberto com a tua história, né? Tenho certeza que os seguidores e telespectadores também. Parabéns, parabéns pelo teu... Parabéns para os teus pais, que eles encheram teu saco para você estudar. Exatamente. Entendeu? Não sei se você falou, meu pai, todo mundo fala, mas olha onde você chegou, cara. Sim, Nossa, sim. Eu estou aqui emocionado, imaginando, né, a molecada lá na Maré e o pessoal, pô, às vezes, né, infelizmente, se perde. Não só na Maré, não, aqui também, na Zona Sul, em qualquer lugar. Mas você não perdeu o teu foco. Sim, e eu sou é muito só o grato. começo, né, cara? Você é jovem, é Sim, só o começo. tem muita estrada pela frente. Eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu, né? Pela minha família, até pelas dificuldades que a minha família me permitiu passar por momentos mesmo de não poder suprir certas necessidades. Isso me fortaleceu muito. Então, o fato de ter necessidade naquela época foi, para mim, um combustível, sim, para correr atrás. E eu sou muito grato a Deus por tudo que aconteceu. E, assim, fico mais feliz ainda de saber que hoje, muitos jovens da Maré foram formados por mim. Hoje, me veem como referência, aprenderam nas minhas categorias de base, que eu falo. Graças a Deus. São as categorias de base lá do Cleiton Guimarães. Muitos profissionais que hoje vivem da barbearia foram formados por mim e hoje sobrevivem desse segmento. E esse é o legado que eu quero deixar, Jackson. Esse é o legado que eu quero deixar Brasil afora, ensinando pessoas aquilo que eu pude ter a oportunidade de aprender. Já está convidado para voltar. Obrigado pelo teu exemplo, pelo teu trabalho. Eu que agradeço. Tamo junto. Tamo junto.